Uniclac. Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, você provavelmente agora está mega curioso para ver o quadrinho do complemento nominal com a adjunta adnominal, então vamos lá, ó, vamos lá. Aqui eu vou colocar complemento nominal versus o adjunto adnominal. Quando a gente pensa nessas estruturas, nós percebemos que elas estão ligadas a nomes. E quando a gente pensa em nome na língua portuguesa, claramente nos vem o substantivo. Só que além do substantivo, existem outras duas classes que nós vamos colocar aqui, o adjetivo e o advérbio. Existe alguma justificativa por conta disso? Existe, de forma até bem aprofundada, mas de um jeito bem simples e objetivo eu vou te explicar aqui. Nós não temos três formas nominais do verbo, provavelmente você já aprendeu isso em algum momento. São verbos que não são conjugados, eles aparecem sempre com aquelas estruturas. Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo com aquela terminação em R, o gerúndio com aquela terminação em NDO e o infinitivo, aliás, e o particípio com aquela terminação em ado e ido. Então, o particípio, ele corresponde a um adjetivo. O gerúndio corresponde a um advérbio, basicamente, e o infinitivo corresponde a quê? A um substantivo. Então, por isso, nós temos essas três esferas nominais. Aí eu vou colocar aqui, ó, nós temos o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que aqui a gente vai ter um probleminha. Nós vamos ter o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Vou colocar duas vezes, porque haverá duas situações, tá? Mas antes de começar aqui a nossa análise morfossintática, nós precisamos definir bem a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, responde aí para mim. Fada é substantivo concreto ou é abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou é abstrato? Deus é substantivo concreto ou é abstrato? Se você respondeu abstrato, você errou. Porque todos esses elementos são substantivos concretos. Ué, como assim, Sidney? Substantivo concreto não é só aquilo que eu posso pegar? Não. Substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Então, por exemplo, eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Posso. Então, se eu posso desenhar uma fada, é um substantivo concreto. Deus. Morgan Freeman foi Deus no cinema. Então, substantivo o quê? Concreto. Para ser substantivo abstrato, aí é uma outra esfera. Na verdade, nós temos três situações. Só que dessas três situações, apenas duas são realmente cobradas em prova, por um motivo muito simples. Nessas duas, o elemento ligado a essas duas possibilidades pode adquirir duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal. E aí, por isso, no concurso público, essas duas estruturas são cobradas. Tem uma terceira que não é cobrada, porque sempre é a mesma função. Então vamos lá, com muita calma. Qual é a estrutura de substantivo abstrato que não é cobrada em prova? É o substantivo abstrato que deriva de um adjetivo. Então pega o substantivo abstrato beleza que derivou do adjetivo belo. Sempre nestes casos, o elemento ligado a esse substantivo vai ter função de adjunto adnominal por conta da essência da posse. Então eu digo assim, a beleza da Maria é estonteante. Da Maria está ligada a quem? A beleza. Beleza é um substantivo abstrato. Teoricamente, nós deveríamos ficar com dúvida se da Maria vai ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Só que aí não tem um motivo, não tem motivo para ficar na dúvida. Porque a beleza é de quem? É da Maria.
Olha a essência de posse. E o adjunto adnominal, ele tem em seu bojo a essência de posse. Então é adjunto adnominal, pronto, acabou. E sempre vai ser. Quando for um adjetivo derivado, aliás, quando for um substantivo abstrato derivado de um adjetivo, sempre vai ser assim. Porque esse substantivo abstrato que deriva de um adjetivo vai ter com outro elemento sempre uma relação de posse. E acabou. Agora, os dois que são cobrados para valer. Sentimento, ódio, amor, medo, paixão e substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo, a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é verbo, mas ela tem força de verbo. Pois veja, é o ato de filmar. Se é o ato de filmar, tem força de verbo. Aí você vai falar assim, mas espera aí, Sidoca, no sentimento eu não posso tornar palpável? Eu não posso, por exemplo, medo, eu não posso fazer assim, ó. Né? Tem até um quadro, né? O medo, o grito, sei lá. Eu não posso fazer isso? Não, não pode. Porque aí nesse momento você não está desenhando o medo. Você está desenhando alguém com medo. Você não tem como necessariamente personificar o medo. Você personifica alguém com medo. Amor. Ah, eu vou fazer um coração. Não, aquilo não é um amor. Aquilo é uma tentativa de fazer um coração, inclusive um coração metafórico. Porque o símbolozinho de coração nem tem nada a ver com um coração de verdade. Então eu não tenho como desenhar sentimentos. Assim como eu também não tenho como desenhar os substantivos com força de verbo. Eu não consigo tornar palpável. Então essas duas estruturas caem bastante. E a que mais cai é a que tem força de verbo. Então vamos com calma agora olhar e entender melhor ainda como é que funciona essa questão da análise morfossintática, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Lembra do tal objeto direto? Que era objeto direto porque estava ligado a verbo transitivo direto? E que o objeto indireto era objeto indireto porque estava ligado a verbo transitivo indireto? Pois bem, agora as estruturas todas estarão ligadas a nomes. E se está ligado a nome, não tem como ser objeto. Ou vai ser complemento nominal ou adjunta de nominal. Então veja bem, eu estou avaliando um camarada que está aqui. Aí eu percebi que ele está ligado a um adjetivo. Eu não estou falando do adjetivo. Eu estou falando do elemento ligado ao adjetivo. Neste momento, ele vai ser obrigatoriamente o quê? Um complemento nominal. Estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um advérbio. Eu não estou falando do advérbio. Eu estou falando do cara ligado a um advérbio. Ele sempre vai ser um complemento nominal. Então, caramba, aqui está tranquilo. Está ligado a adjetivo ou advérbio, é complemento nominal, pronto, acabou. Mesmo que você confunda adjetivo com advérbio, você não vai ter problema aqui. Agora vamos lá. Estou avaliando um camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um substantivo concreto. Basicamente, ele é uma adjunta de nominal. Eu até vou dizer um negócio para vocês. Em 99,99999% dos casos é adjunta de nominal. Tem só uma exceção. Quando ao invés de caracterizar, ele dá nome. E aí, por dar nome, ao invés de ser uma adjunta de nominal, é o que a gente chama de aposto especificativo. Mas deixa quieto que mais para frente eu vou mostrar isso para vocês com calma e tranquilidade. Aqui é só pensar, tá ligado ao substantivo concreto, adjunta de nominal. E o caô dá aqui, ó, o bicho pega aqui, ó. Quando um elemento está ligado a um substantivo abstrato, das duas uma. Ou vai ser uma adjunta de nominal ou vai ser um complemento nominal. Isso mostra que a classificação de cara, né? Ah, só olhei, ó, tá ligado a tal elemento, pronto, acabou, é isso. Não vai funcionar bem assim aqui. Eu vou até te adiantar. O caô mesmo se dá quando esse elemento preposicionado vem com a preposição de. Com a preposição de. Aí é que dá dúvida mesmo. Pois quando é outra preposição, é complemento nominal e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas quando é a preposição de, aí é que dá caô. Aí é que dá caô. Então, eu não tenho como classificar de cara. Eu vou ter que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Então, se o substantivo é abstrato porque tem força de verbo, ele indica ação. E se tem ação, tem alguém que pratica esta ação e tem alguém que sofre esta ação. Então não tem como classificar de cara, tem que voltar ao termo para ver se ele está praticando a ação ou se ele está sofrendo a ação.
Se ele estiver praticando a ação, ele vai ser um termo agente, portanto, uma adjunta de nominal. E se ele estiver sofrendo a ação, ele vai ser um termo paciente, portanto, um complemento nominal. Macete bobo, mas que na hora da prova funciona. Se é agente, tem o A de adjunta de nominal. E se é paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Vamos dar uma olhada para ver como é que isso funciona na prática, tá? Então vamos lá, ó. Na prática, olha aqui. Tá vendo todas essas frases aqui? Vamos analisar uma a uma. Eu, inclusive, já mostrei aqui para vocês a ligação, mas eu vou apagar para que você faça comigo. Então, vamos lá. Na frase, sou favorável a vocês. Será que alguém erraria a classificação sintática do a vocês? Óbvio, muita gente só pelo fato de ver aqui uma preposição, diria que é um objeto indireto. Mas você sabe que não é objeto indireto porque está ligado a quem? Está ligado a favorável. Você pode até não saber a classe gramatical de favorável, mas você sabe que não é um verbo. Só que aqui você precisa saber a classe gramatical. Aí, olha o bizu que eu vou te dar. Tem gente que vai olhar só para a palavra favorável, sozinha, isolada, e não vai conseguir a classificação. Por um motivo muito simples, não existe análise sem contexto. Então ignora até o termo destacado, mas o resto você não ignora não. E veja que aqui está sou favorável, ó, sou. Sou é o quê? É um verbo de ligação. Então significa que favorável aqui tem a essência da característica. Então morfologicamente favorável é um adjetivo. Então, opa, se o a você está ligado a um adjetivo, com certeza ele é o quê? Ele é um complemento nominal. E aí, ó, lembra que nós falamos que o objeto indireto exige uma preposição e que o complemento nominal também exige uma preposição? Essa questão de exigência é regência. O verbo pedindo a preposição é regência verbal. O nome pedindo a preposição é uma regência nominal. E veja como aqui a regência nominal aparece propriamente dita. Teria a possibilidade de nós tirarmos a preposição a neste exemplo? Daria para dizer sou favorável vocês? Não, pois quem é favorável a alguém. Então tá vendo como esta preposição a foi exigida pelo nome favorável? Então isso é o que a gente chama de complemento nominal. Agora eu quero salientar uma outra parada para vocês. O complemento nominal, ele não é uma função sintática solta. Muita gente pensa que a função sintática é solta. Não. Ele é interno, assim como é o adjunta de nominal. Tanto que é por isso exatamente que nós confundimos. Então aqui eu quero mostrar para vocês que nós temos o sou, que tem como sujeito o eu, que seria um sujeito oculto. Eu tenho este verbo de ligação e tudo isso que aparece depois, favorável a vocês, é o que a gente chama de predicativo do sujeito. E dentro desse predicativo do sujeito, eu tenho como núcleo a palavra favorável. E o a vocês é o complemento nominal, é o que completa o sentido do termo favorável. Mas eu não posso pensar que favorável é o predicativo do sujeito aqui, ó, e que o a vocês é o complemento nominal aqui. Duas funções sintáticas completamente isoladas que não tem nada a ver uma com a outra. Claro que não. Eu tenho o predicativo do sujeito, o núcleo do predicativo do sujeito e um elemento que completa este núcleo. Então está dentro do predicativo. Complemento nominal é uma estrutura interna, tá? Agora continuando aqui, veja a próxima frase. Falou favoravelmente a vocês. Veja que o a vocês agora está ligado a favoravelmente. E qual é a classe gramatical de favoravelmente? É um advérbio. E se está ligado a um advérbio, o que a gente tem aqui? Um complemento nominal. Pois quem falou favoravelmente a alguém. Então aqui tranquilão. Olha a próxima frase. A casa do Sidney é em Cascavel. Veja que do Sidney está ligado à palavra casa. Qual é a classe gramatical da palavra casa?
é substantivo. E que tipo de substantivo? Concreto. Então, olha como é que aqui ficou fácil. Se está ligado a um substantivo concreto, é o que a gente chama de adjunto adnominal. Aí vamos lá, ó. Veja a essência de posse, o valor caracterizante. A casa é de quem? É do Sidney. Olha o valor de posse. E não do João, e não do Pedro, e não do José. E por aí vai. Aí agora, olha aqui. A construção do prédio terminou. Veja que do prédio está ligada a palavra construção. Qual é a classe gramatical da palavra construção? É substantivo. Mas é concreto ou é abstrato? E aí tem gente que aqui confunde. Tem gente que aqui vai falar, é substantivo concreto. Não, não é substantivo concreto. Quando eu digo a construção do prédio terminou, está aqui o prédio. Imagina o prédio aqui. E aí eu digo a construção do prédio terminou. Vamos lá, isso aqui é o prédio. Construção do prédio terminou. O prédio, ele terminou? Ele explodiu, ele evaporou? Não, ele está aqui. O que na verdade acabou foi o ato de construir o prédio. Então, neste momento, perceba, é um substantivo com força de verbo. É um substantivo abstrato. Então, aqui, ó, eu tenho um substantivo abstrato. E se está ligado a um substantivo abstrato, eu não tenho como classificar de cara. Eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Mas veja como é muito simples. Essa dinâmica interpretativa aqui. Olha como que isso é bonito, gente. Isso aqui é interpretação pura. O prédio, ele pratica a ação de construir ou ele sofre a ação de ser construído? Ele sofre. Então, ele é paciente e, por isso, ele é o que a gente chama de complemento nominal. Agora, olha a próxima frase. A construção do engenheiro terminou. Do engenheiro está ligado à construção, que nesse contexto, obviamente, é o ato de construir, então um substantivo com força de verbo, e a gente vai dizer que é um substantivo abstrato. E aí eu vou voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. A dinâmica aqui agora é diferente, porque um engenheiro, ele não sofre a ação de ser construído, ele pratica a ação de construir. Portanto, ele é agente, e se ele é agente, é o que a gente chama de adjunto adnominal. Agora vamos para a próxima. A plantação de milho pegou fogo. Veja que eu coloquei duas frases com de milho destacado. E nos dois casos, esses dois elementos estão ligados à plantação. Caramba, e agora? O que está acontecendo aí, Sidoca? Aqui é pegadinha. Então, eu gostaria que você abrisse a sua mente. Vou tentar fazer de duas formas para vocês entenderem. Uma forma mais abstrata, quem tem boa análise interpretativa vai conseguir captar, mas para isso você precisa ter bom raciocínio lógico. O raciocínio lógico, nesse momento, vai contribuir para a tua interpretação. Mas não se preocupe, se você não conseguir captar, eu vou te ensinar um macetinho, e com o macetinho você vai conseguir resolver, e no futuro você não vai precisar mais de macetinho, porque você vai absorver, você vai massificar o conceito, tá? Então vamos lá, primeiro com o processo a dinâmica interpretativa. Eu quero falar sobre a frase 7, a plantação de milho será amanhã. Vamos supor que você seja um agricultor, tá? Você é agricultor. Então, se eu falar assim para você, ó, a plantação de milho será amanhã. O que você, como agricultor, vai fazer amanhã? Ora, você vai plantar. Então, na frase 7, a palavra plantação significa o ato de plantar, portanto, é o que a gente chama de substantivo abstrato. Mas e se eu chegar para você com a frase 6 e falar a plantação de milho pegou fogo? Lembra, você é o quê? Agricultor. Agricultor. Então, se eu falar para você a plantação de milho pegou fogo, o que você vai fazer? Você vai plantar ou você vai olhar para o milharal pegando fogo? Ora, você vai olhar para o milharal pegando fogo. Então, neste momento, eu não usei mais a palavra plantação como o ato de plantar. Eu usei como plantação física, o milharal em si. Então, aqui,
o substantivo é concreto. Então ficou fácil agora classificar. Mas aí, peraí, Sidoca, assim não deu para mim. Assim é muita coisa, calma, devagar com a dor, estou começando. Me mostra um jeito mais simples. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha chegado à seguinte conclusão. O termo em análise está ligado a um substantivo. Eu sei que não é um adjetivo, eu sei que não é um advérbio. Eu sei que é um substantivo. A minha única dúvida é se o substantivo em questão é concreto ou é abstrato. Porque pô, tem esse sãozinho aqui, né, para fazer pensar em ação, por exemplo, mas eu estou na dúvida se é concreto ou é abstrato. O que você vai fazer? Você vai tirar o termo em análise, o termo em destaque, e vai ficar com o resto da frase. Então, na frase 6, a plantação de milho pegou fogo. Tiro de milho, fica apenas com a plantação pegou fogo. Então, se eu digo a plantação pegou fogo, só pode ser concreto, ó, porque está pegando fogo, então é substantivo concreto. Olha como é que facilitou a nossa vida. E se aqui eu tenho certeza agora que é substantivo concreto, o termo ligado à plantação aqui é um adjunto adnominal. Olha que fácil. E olha o valor caracterizante, é a plantação de milho e não de feijão, não de algodão, não de arroz. Agora, olha a próxima. A plantação de milho será amanhã. Tiro de milho, vai ficar a plantação será amanhã. Olha só, vai acontecer. E vai acontecer o quê? O ato de plantar. Então, substantivo abstrato. E se está ligado a um substantivo abstrato, eu preciso voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. E aí veja como é que é simples. O milho, por um acaso, ele pratica a ação de plantar? Não, ele sofre a ação de ser plantado. Portanto, ele é paciente e é o que a gente chama de complemento nominal. Aí agora, alguns de vocês pensaram assim, ah, então é substantivo abstrato porque é futuro, né, Sidney? Ainda vai acontecer? Não, poderia ser passado. Poderia ser a plantação de milho ocorreu na semana passada. Aqui, eu quero mais uma vez que você pense na questão das imagens que a gente forma na nossa cabeça. Tudo aquilo que a gente usa de linguagem remete a significante e significado. Então, quando eu digo para você a plantação de milho pegou fogo, o que passa na tua cabeça? Que tem um milharal pegando fogo. Você consegue imaginar esta cena? Tá ali, ó, um milharal pegando fogo. As espiguinhas de milho, ó, virando até pipoca. Pá, 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 pá. Você consegue ver isso. Agora, se eu digo a plantação de milho ocorreu na semana passada, a plantação de milho será amanhã, se você tentar criar uma imagem na tua mente, qual vai ser a imagem? Vai ser de um milharal já feito, já grande ali, pronto para colher? Claro que não. Claro que não. O que vai passar na tua cabeça? Pessoas no campo, num espaço reservado para o milharal, praticando a ação de plantar. Abrindo um buraquinho no chão, jogando o milhozinho lá dentro, tampando o buraquinho, jogando a aguinha. Não sei nem se é assim, tá? Mas manualmente é mais ou menos isso. Ou então com as máquinas que tem hoje, né, do agronegócio, coisa e tal. Mas seria isso, pô, você tem a sua rocinha em casa, né, no seu quintal. Pô, vai ser assim, né? Vai abrir um buraquinho no chão, vai jogar o milhozinho. Pô, meu pai agora ia morrer de vergonha, ele ia falar, porra, filho, seu pai trabalhou na roça, seu pai brocou vários roçados, seu pai, pô, plantou muito milho, muito feijão, muito algodão, muito arroz. Pô, tu não sabe como é que é? Eu sei, gente, é assim, tá? Então aqui, ó, vai abrir um buraquinho, vai jogar um milhozinho, vai fechar. A imagem não é diferente? É diferente. Então eu criei uma imagem diferente. E aí só para consolidar aqui, se eu criasse aqui agora uma frase 8 e colocasse a plantação do agricultor será amanhã. Ó, uma dinâmica muito parecida, mas eu mudei uma paradinha, não mudei uma paradinha? Então vamos lá, ó. Do agricultor ligado à plantação, que é o ato de plantar, portanto, substantivo abstrato. E se está ligado ao substantivo abstrato, eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Só que agora o agricultor está praticando. Ele não é plantado, ele pratica a ação de plantar.
portanto, é adjunta adnominal. E, ó, estamos consolidando. Vamos massificar mais um pouco. Quero mostrar uma parada aqui para vocês, ó. O camarada sinistro, vocês já perceberam, é o substantivo abstrato. Mas em prova, não é só o substantivo com força de verbo. Tem o sentimento também. Então, esse substantivo abstrato pode indicar a ação e pode indicar o quê? Um sentimento. Quando indicar a ação, eu já sei como é que funciona. Vai ser um adjunto adnominal quando for um agente, quando praticar a ação. E vai ser um complemento nominal quando for um paciente, ou seja, quando sofrer a ação. Agora, e quando é um sentimento? Eu tenho que ver aqui, ó, quem sente. Como assim eu tenho que ver quem sente? Porque eu tenho que ver quem tem a posse do sentimento. Então, vamos lá. Vou imaginar o valor de posse. Se o termo destacado tem a posse do sentimento, esse termo destacado vai ser um adjunto adnominal. Se o termo destacado não tem a posse do sentimento, aí vai ser um complemento nominal. Caramba, Sidney, como assim? Vamos lá. Eu coloco a seguinte frase. Tenho medo de ratos. Quem é que não tem, né? Se você não tem medo de rato, você não é normal, tá? Então, ó, aí o cara tá agora assim, pô, não tem medo de rato, não. Tá dizendo que eu sou anormal, Sidoca? Calma, calma. Mas, pô, você é exceção. Pô, rato tem que ter medo, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus, aparece uma ratazana grandona na tua frente, tu não vai ficar com medo, não? Eu vou matar esse rato, não, vou comer um churrasquinho de rato. Pô, pelo amor de Deus, a gente não tá mais no tempo das cavernas, não. Hoje em dia, com certeza, você vai ter medo. Então, aqui, ó, tenho medo de rato. Aí, veja, veja que o de ratos tá ligado a medo. E qual é a classe gramatical de medo? É substantivo, é um sentimento. Então, se é um sentimento, é o que a gente chama de substantivo abstrato. E agora, como é que funciona? Agora, eu vou ver se o termo destacado possui esse medo. Afinal de contas, é o rato que tem medo? Não, não é o rato que tem medo. Eu é que tenho medo do rato. Então, se o rato não possui o medo, não é adjunto adnominal. É o quê? É um complemento nominal. E aí, lembra que eu disse a vocês que essas dúvidas só surgem, né, de complemento nominal com adjunto adnominal quando o elemento preposicionado vem com a preposição de? Vou colocar aqui uma frasinha para você perceber que com outra preposição já é automaticamente um complemento nominal. Então vamos lá, ó. Se eu colocasse assim, ó, o estudo sobre literatura é complexo. Cabe salientar que literatura aqui pode ser com letra maiúscula ou minúscula, tá? Tanto faz. Isso para qualquer disciplina. Português, matemática, geografia, história. Qualquer disciplina pode, na hora da escrita, ser grafada com a inicial maiúscula ou minúscula. Sidoca, isso cai em prova? Cai. Então fica esperto, tá? Então vamos lá, ó, aqui, ó. Veja que o sobre literatura está ligado a quem? Está ligado a estudo, que é o ato de estudar. É um substantivo que? Abstrato. Então, se está ligado a um substantivo abstrato, teoricamente, o que eu deveria fazer? Eu deveria voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação, não é? Mas, ó, para otimizar o teu tempo, qual foi a preposição que apareceu aqui? A preposição sobre, e não a preposição de. Então, se não é a preposição de, eu não preciso ficar fazendo essa análise para ver se pratica ou sofre ação. Automaticamente, eu já posso dizer que é um complemento nominal. Aí você vai falar assim, não, mas peraí, Sidoca, não pode dar caô? Não, não pode dar caô. Ah, não, mas eu quero testar. Então, vamos testar. Veja, sobre literatura. Literatura aqui está ligada a estudo, não é? Que é o ato de estudar. Então, diz para mim, a literatura pratica a ação de estudar ou ela é estudada? Ora, ela é estudada, então é paciente. Por isso, complemento nominal. E sempre vai ser.
toda vez que for qualquer outra preposição, além da preposição de, pode assinalar automaticamente um complemento nominal, tá? Então, meus amores, na sequência aqui agora, olha o que a gente vai fazer. Questões de prova, tá? Mas eu vou deixar para fazer isso com vocês daqui a pouco no próximo bloco. Beijão, tchau, tchau. Clique lá